Quão longe você é capaz de ir apenas para defender uma ideia, uma teoria, uma crença, uma convicção tua? Será que abrimos mão da verdade, ainda que inconscientemente, apenas para defender nossas convicções? E se o maior perigo estiver além de ignorar a verdade, estiver em ter a certeza de que já a possuímos? Os limites da razão humana, o perigo da certeza intelectual, quem decide o que é normal, o que é verdade? Sobre tudo isso, eu falo nesse vídeo. Imagine que você seja um médico psiquiatra renomado. Você é recém-chegado numa cidade. Você tem uma nobre ideia: abrir um hospício e tratar os doentes mentais daquela cidade e realizar estudos patológicos com eles. Inicialmente, sua ideia é bem vista pelos moradores, porém, conforme você avança com suas pesquisas, estudos e teorias, as coisas começam a sair dos trilhos, pois cada vez mais e mais moradores são internados por você, chegando em um ponto em que praticamente a cidade inteira foi internada, restando você, doutor. Seria você o único com a sanidade 100% preservada na cidade? Bem, esse é o resumo de uma sátira chamada O Alienista, escrita por Machado de Assis, uma obra bastante conhecida. Eu achei interessante trazê-la porque ela dialoga muito bem com esse tema a respeito dos limites da razão humana. Conectando o alienista com aquela ideia inicial, é comum um ser humano querer moldar a realidade para se encaixar numa teoria que ele está tentando defender, quando o correto é justamente o contrário. Aquilo que está sendo defendido deve ser condizente com a realidade. Muitas vezes fazemos isso não maliciosamente, mas por não termos um bom nível de autocrítica e senso crítico, duas ferramentas primordiais em nossas vidas. Sem a autocrítica, nos tornamos cegos, reféns de nós mesmos, certos de que nossa ideia, nossa crença, ou como no caso do alienista, nossa teoria é a correta, é a verdadeira, quando, na verdade, ela pode não condizer com a realidade. Sem o senso crítico também nos tornamos cegos, porém reféns de uma ou mais ilusões que nos são apresentadas como verdade. Então eu repito, talvez o maior perigo esteja além de ignorar a verdade, esteja em ter a certeza de que já a possuímos. Uma outra vertente dessa consequência de acharmos que somos portadores de alguma verdade é o fato de que, mais cedo ou mais tarde, podemos tropeçar no nosso próprio entendimento. Eu já fiz um vídeo utilizando a história de Jó como referência. Os 3 amigos de Jó são um ótimo exemplo do que seria tropeçar no próprio entendimento. Eles possuíam um sistema de crenças coerente até, e dentro desse sistema a conta tinha que fechar. Se Deus abençoa o justo e pune o ímpio, o sofrimento de Jó não parecia um mistério, mas sim uma evidência. Jó só poderia estar pagando por um pecado oculto. Esse foi o erro deles. Eles interpretaram a realidade a partir de uma única teoria. E assim eles tentaram convencer Jó de que ele estava pagando por algum pecado. Ao final do livro de Jó, eles tiveram seus discursos reprovados, porque aquilo que Jó estava passando, o sofrimento de Jó, não tinha relação alguma com aquilo que seus amigos acreditavam ser verdade. Essa história te faz lembrar de algum momento em que você tropeçou no teu próprio entendimento? Você já ouviu em algum lugar o termo cientificismo? Cientificismo é quando a ciência, um método de investigação da realidade, se transforma em uma ideologia, algo dogmático. É o tratamento da ciência como verdade absoluta, infalível e inquestionável. O livro The Counter-Revolution of Science, escrito pelo economista, filósofo político e social, amante da psicologia, Friedrich Hayek, é uma obra que pulveriza o cientificismo. Hayek frisa o conflito gerado quando os cientificistas tentam aplicar a lógica das ciências da natureza, das ciências naturais, para explicações e previsões nas ciências humanas, nos estudos dos fenômenos sociais. Seres humanos não podem ser reduzidos a meros números tratados com regras e operações matemáticas quando se trata de fenômenos sociais. O autor também reforça que muitos dos sistemas mais eficazes da sociedade não surgiram a partir de um projeto racional elaborado por uma única mente,
mas de um longo processo de interação, adaptação e seleção entre milhões de indivíduos. A mente humana é algo particular, peculiar de cada indivíduo. Pegar um conjunto de mentes e tratá-lo como se fosse uma única inteligência é um erro. Mas, Cauê, qual é o problema de pegar o resultado da interação de várias mentes e tratá-lo como se tivesse sido concebido por uma única só mente, uma única entidade? Bem, o problema não está bem na classificação do conjunto como se fosse uma coisa só, mas no tratamento disso. Dessa forma, passaríamos a desprezar processos espontâneos, que têm grande importância no avanço da humanidade. O que seria um processo espontâneo? A linguagem, por exemplo. Quem inventou a língua portuguesa? Ninguém, mas também não surgiu do nada. A língua foi sendo moldada pelos seres humanos ao longo dos séculos. Ou quem decidiu que uma nota de dinheiro teria valor? Não foi uma só pessoa. O valor depende de uma rede complexa de confiança, costumes, instituições, interações. Esses são exemplos pequenos para o que estamos abordando aqui neste momento. Agora imagine isso em algo de proporção maior. Quando desprezamos processos espontâneos, passamos a superestimar a capacidade do planejador, do reorganizador, e o resultado disso costuma ser mais controle. Quando a ordem espontânea das coisas deixa de funcionar, porque foi substituída por um projeto racional, problemas surgem. E qual costuma ser a resposta para esses problemas? Mais planejamento, mais controle. Se isso ocorrer num cenário onde há pessoas mal intencionadas envolvidas, aí ferrou, meu amigo. Mas nem sempre pessoas maliciosas estarão envolvidas. Mesmo assim, o mesmo problema persistirá. Inclusive, podemos fazer uma conexão com o alienista. O Dr. Simão Bacamarte olhou para os moradores daquela cidade, observou aquela sociedade e decidiu reorganizá-la, tratando os moradores doentes mentais. Quando alguém que ele suspeitava ser louco não se enquadrava nas suas teorias, nas suas categorias, ele não concluía, talvez minha teoria seja limitada ou talvez minha teoria esteja errada. Ele concluía, preciso ampliar ainda mais a minha teoria. Dessa forma, aquele que era apenas suspeito de ser louco passaria a se enquadrar numa categoria patológica criada pelo Dr. Simão Bacamarte. Caindo naquilo que eu comentei anteriormente, de querer distorcer a realidade, moldar a realidade para se encaixar numa teoria que estamos tentando defender. Ou seja, a resposta para o fracasso de um planejamento era mais planejamento. Enfim, Hayek não rejeitava a ciência, a razão, nem a estatística, afinal ele era economista. Ele rejeitava a pretensão de que elas sejam suficientes sozinhas para compreender e organizar uma realidade tão complexa quanto a sociedade humana. Uma sátira e um ensaio de filosofia da ciência, ambos nos mostram o perigo de acreditar que uma única mente é capaz de compreender e reorganizar uma realidade muito mais complexa do que ela consegue abarcar. Tudo isso reforça e nos revela o principal ponto desse vídeo: o perigo inerente de uma mente que decide trabalhar nos limites da razão humana. Quem tem autoridade para dizer o que é normal? Vou mais além, quem tem autoridade para dizer o que é verdade? Deixaria a pergunta mais inquietante ainda. E se o maior perigo não for ignorar a verdade apenas, mas acreditar que já sabemos exatamente o que ela é. Exatamente o que ela é. Normal, verdade, que é normal. Exatamente o que ela é.